bom dia. O N1 está no ar. Eu agradeço desde já a sua companhia. É bom demais ter a sua companhia todos os dias aqui junto com a gente. Estamos juntos a partir de agora. Janela aberta do Recife para você. Tempo firme, céu claro. 28 graus agora na capital pernambucana. E na edição de hoje, você vai ver que amanhã foi de operação da polícia para combater o tráfico de drogas e desarticular uma organização criminosa com forte atuação na comunidade do Detran no Recife. Veja também as reclamações de moradores de Peixinhos, em Olinda, que cobram infraestrutura e o fim dos alagamentos. A audiência pública discute investimento para a urbanização e dragagem do Rio Beberibe. Uma feira de profissões para pensar no futuro. Escola da Rede Pública promove evento que une orientação profissional e preparação para o Enem. No Recife, encontro estadual discute o acesso à leitura, o combate ao racismo e a promoção da justiça social nas periferias. E ainda a comemoração dos 80 anos de Alceu Valença, com desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos no sítio histórico de Olinda. Bonito demais, o N1 está só no comecinho, tem assunto de saúde também, vamos falar de pigarro. Um outro assunto é o apartamento do vizinho, é aquele cheiro de cigarro que gera discussão nos condomínios, sabe? Nosso WhatsApp está sempre liberado, 3214-8500, manda sua mensagem, fique com a gente, esse espaço é todo seu. Agora são 11 horas e 49 minutos. Uma nova decisão do Tribunal Superior do Trabalho reforça a responsabilidade das empresas na prevenção e no combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho. Pelas novas regras, o empregador também pode ser responsabilizado quando esse tipo de violência é praticado entre colegas de trabalho. A gente conversa com Camila Torres para a gente entender melhor o que muda na prática com essa decisão. E se um colega de trabalho perceber uma situação assim, o que ele deve fazer, hein, Camila? Bom dia. Oi, Maristela, bom dia para você. Eu estou aqui com Ana Luísa Sobral, que é advogada trabalhista, que vai ajudar a gente a entender direitinho esse contexto, tá? Ana Luísa, a gente tinha muito aquela percepção de que essa relação de assédio aconteceria apenas entre pessoas, assim, que um é o chefe do outro, então teria que ter essa hierarquia. Por esse entendimento, não, né? Assim, podem ser pessoas do mesmo patamar, da mesma função, e o assédio acontecer mesmo assim e a empresa ser responsabilizada. É por aí, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente, esse conceito de assédio sexual que traz para o lado da hierarquia é um conceito do direito penal. O Código Penal conceitua o assédio sexual envolvendo relação de hierarquia entre gestor e subordinado. Porém, no direito do trabalho, o conceito é mais amplo e envolve também o assédio que a gente chama de horizontal, que é aquele entre colegas, e a empresa pode sim ser responsabilizada se acontecer no ambiente de trabalho, justamente porque a empresa tem a obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável e seguro para os trabalhadores poderem desenvolver suas atividades. E existem empresas que, ao perceberem esse tipo de situação, até como punição, demite aquele funcionário que praticou o assédio, mas ainda assim é possível haver indenizações à vítima do assédio, né? Sim, a empresa ela tem que ter todo um aparato de providências, ela tem que ter um canal de denúncia seguro, ela tem que agir com rapidez, ela tem que receber a denúncia e apurar imediatamente, não pode demorar, nem pode permitir que aquele tipo de comportamento vá se repetindo no tempo. Então, a empresa pode ser responsabilizada sim, se ela não tiver esse contexto de canal de denúncia, treinamentos, prevenção e combate ao assédio no ambiente de trabalho. Então, mesmo que ela demita o funcionário que causou, que assediou o outro colega, ela pode ser responsabilizada se ela demorar a adotar providências e se ela não adotar medidas de prevenção também. Ana Luísa, o que exatamente é considerado esse assédio no ambiente de trabalho? O assédio sexual no ambiente de trabalho é toda conduta que penda para esse lado de constrangimento da pessoa, com conotação sexual. Então, pode ser uma cantada, pode ser uma mensagem, pode ser passar a mão, pode ser forçar um contato físico, um convite com outras intenções. Isso no assédio sexual. O assédio moral já é outro contexto, mas a diferença é que a gente
vai ver se tem o conteúdo sexual ou não. Então é bom que isso fique bem claro para as pessoas, assim, porque a palavra, o jeito de falar também pode caracterizar esse assédio sexual, né? Pode sim, comentários. Por exemplo, a trabalhadora chega para trabalhar com a roupa mais justa, com decote mais pronunciado, e um colega faz um comentário: você com essa roupa eu não vou me concentrar, não consigo trabalhar. E isso constrange a pessoa. E na hora que constrange, que não tem uma reciprocidade, já configura como assédio. Outros colegas de trabalho devem contribuir para que haja esse respeito no ambiente em que todo mundo deve trabalhar e deve todo mundo se sentir bem, né, Ana Luísa? Exato, a responsabilidade não é só da empresa, né? Todo mundo tem que zelar pelo meio de trabalho seguro para não causar adoecimento. Porque hoje pode ser com um colega, amanhã pode ser com você. E aí todo mundo tem essa obrigação. Às vezes a vítima não tem coragem de denunciar, mas um colega que presenciou e que viu, ele pode fazer a denúncia e pedir providências da empresa. Ana Luísa Sobral, advogada trabalhista, muito obrigada aqui pelas explicações. E encerro dizendo, Maria Estela, que já tem, inclusive, processo na Justiça julgado dessa maneira, julgado lá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância da Justiça Trabalhista. Processo julgado com essa forma de entender que a Ana Luísa acabou de explicar para a gente. O ambiente de trabalho deve ser seguro para todos, né? E com muito respeito também, Camila. E quem nunca precisou pigarrear para limpar a garganta, hein? Bora falar de saúde agora? O problema é quando esse incômodo passa a ser frequente. O pigarro pode estar ligado a gripes, resfriados, alergias, mas também pode indicar problemas como sinusite, refluxo e até doenças mais sérias. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Joabe Alves, que está com o médico. Oi, Joabe, bom dia para você. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente no N1. Estou com o João Jovino, ele que é médico otorrinolaringologista e vai tirar todas as dúvidas com a gente sobre esse assunto. Primeiro, doutor, explica para a gente o que é o pigarro, né? Ele pode estar associado a uma coisa mais simples, mas também algo mais grave, né? Boa tarde a todos. O pigarro é uma alteração frequente que a pessoa sempre precisa ficar limpando a garganta, né? Então o pigarro pode ser fisiológico na grande maior parte das vezes, como também o pigarro pode estar associado com algumas patologias, né? Então em alguns pacientes, quando tem uma rouquidão que passa por mais de 3 semanas, uma dispneia, que é a falta do ar mais prolongada, uma alteração na deglutição, na descida do alimento também, que vai ficando cada vez com mais comprometimento, pode ser uma causa mais de severidade de alguma complicação. Ô doutor, tem alguma ligação com o refluxo, o pigarro? A principal causa de pigarro, de uma forma geral, é o refluxo laringofaríngeo, que seria o quê? É a subida do líquido do estômago para a laringe e também o gotejamento pós-nasal, que são as secreções das rinites, das sinusites, que desce do nariz para a garganta e fazem com que o paciente, com que o indivíduo fique precisando sempre estar limpando essa garganta, tirando essa secreção, daí vindo o pigarro. Doutor, a gente está vivenciando aí o mês de julho, né, um mês de conscientização e também divulgação contra o câncer, né, de cabeça e pescoço. O pigarro também pode ser algum sinal de câncer, por exemplo? Sim, Joab, muito pertinente sua pergunta, né? O pigarro, como eu disse, se for um pigarro persistente, que tenha uma alteração de voz, que tenha alteração na descida do alimento, na deglutição, né? Que fique muito persistente, tem que ser investigado. E o principal exame para se fazer nessa época é a videonasofibroscopia, que é um exame que a gente vai filmar desde o nariz até as cordas vocais, que é o otorrino que faz. Então a gente consegue ver a grande maioria dessas causas desses pigarros. Doutor, tem um prazo assim para aquela pessoa que, por exemplo, está acompanhando agora o N1, ficar atento? Poxa, estou com um pigarro que está passando aí mais de uma semana. Isso já é um motivo de preocupação? Geralmente, um pigarro persistente por mais de 3 semanas já é um motivo de preocupação, né? Então, um quadro viral pode dar um pigarro, né? Então não é para você se preocupar com qualquer tipo de pigarro. Mas aquela pessoa que vive tendo pigarro, melhora, depois volta a ter novamente. Então, são esses pacientes que realmente precisam procurar uma consulta com um otorrino.
Ô, doutor, e o tratamento para o pigarro, como é que funciona? Como eu disse no início, depende da causa do pigarro, né? Então, um refluxo laringofaríngeo, então, medidas posturais, mudar tipo de alimentação, né? Em alguns casos, fazer medicação para melhorar esse refluxo também. Se for um pigarro relacionado com rinite ou com sinusite, tratar a sinusite, fazer lavagem nasal para tratar as rinites também. Então, depende do caso e o tratamento vai ser individualizado para cada tipo de comprometimento. Muito bom o senhor falar isso, porque vem uma dúvida agora, o seguinte, aquele pigarro com catarro, pode ser sinal de quê, por exemplo? Então, geralmente o pigarro tem catarro. Quando não tem pigarro, pode ser até uma causa mais psicossomática, né? Uma causa psicológica que a gente diz, né? Então, depende do tipo um resfriado vai ter um catarrinho uma secreção mais clara, né? Um pigarro de um refluxo vai ter um sabor mais amargo, uma secreção mais espessada. A própria desidratação pode dar um pigarro também. Só para a gente concluir aqui, doutor, é importante, né, que a pessoa sentindo esse pigarro procure um profissional. Certo, sempre como a gente disse, né? Então, assim, pigarro pode ser fisiológico, mas em na maioria das vezes, uma grande quantidade de vezes, ele precisa de um atendimento, né? Então, a gente precisa fazer exames e avaliar esse paciente. Doutor João Jovino, muito obrigado aqui pela participação. Ele que é médico otorrinolaringologista. Eu volto com você no estúdio. E às vezes incomoda tanto, né, Joab? Mas mesmo assim as pessoas se acostumam e acabam não procurando essa ajuda médica, que é bem importante para fazer essa investigação, né? Vamos agora para o bairro da Várzea, na zona oeste do Recife. É o repórter cinematográfico Elvis Lopes que está por lá, já está mostrando essa imagem para a gente da rua Agricolândia. Esse buraco na calçada que está tirando o sossego aí dos moradores dessa rua. Segundo esses moradores, esse buraco foi aberto por um caminhão da coleta de lixo no dia 10 de junho, no mês passado. Aí quando chove, eles contam que o buraco fica coberto pela água, podendo causar acidentes. A gente vê que pelo menos agora ele está sinalizado, né? Mas olha só como é arriscado para o pedestre que de repente esteja passando, distraído aí na calçada. À noite a gente não sabe também como é a iluminação, é um motivo de atenção para todo mundo. Bom, a gente procurou a Prefeitura do Recife porque os moradores alegam que já solicitaram fechamento. Segundo a Prefeitura, a Inlurb enviará uma equipe técnica ao local para realizar uma vistoria e identificar aí as causas desse problema. Caso seja constatado que o dano foi ocasionado durante a prestação do serviço de limpeza urbana, a situação será tratada pela autarquia e as providências necessárias serão adotadas para a recuperação dessa área. Mas se a vistoria identificar uma outra origem para essa ocorrência, a demanda será encaminhada ao órgão competente para as medidas cabíveis. Fato é que os moradores esperam que essa solução aconteça e que isso chegue rápido, né? Olha só, as pessoas passando aí pela calçada, olhando o buraco e o risco aí bem pertinho, né? E ontem nós mostramos a situação da rua Solimões, no bairro de Areias, que vive alagada, mesmo quando não está chovendo. Os moradores mostraram como fica complicada a situação deles todos os dias. Segundo a Prefeitura do Recife, a Inlurb vai enviar uma equipe técnica aí ao local para realizar uma vistoria e avaliar as condições do sistema de drenagem da via para tomar as providências necessárias. Olha aí a dificuldade do motorista passando aí tanta água, né? Não sabe se vai cair num buraco, se não. A água acaba encobrindo tudo, a gente não sabe nem a profundidade, né? Não sabe direito por onde está passando. Mas não foi informada ainda uma data dessa inspeção, tá? A gente vai ficar de olho aí nesse prazo para os motoristas. E em Olinda, no bairro de Peixinhos, moradores sofrem com buracos e problemas de drenagem. Dificuldade de locomoção para motoristas, ciclistas e pedestres, que têm provocado muitos acidentes. Andar pelo bairro de Peixinhos é se deparar com cenas como essa em várias ruas. Canaletas entupidas, água acumulada na via e muitos buracos. A Avenida Costa Azevedo e a Rua Antônio de Matos Peixoto Guimarães, ao lado do Pátio da Feira, são apenas alguns exemplos. A Rua Caetés é outro retrato preocupante do abandono do poder público no bairro olindense. São tantos buracos, mal dá para contar. Alguns são bem fundos. E tem muita água empoçada.
Eles causam acidentes, como este de um motociclista que acabou caindo com a moto por causa dos buracos. A imagem foi feita por câmeras de segurança. A filha de Alessandra passava aqui de bicicleta à noite no mês passado, quando se acidentou. Um buraco desse aqui de bicicleta, o dente dela ficou tudo mole, ela arranhou todinha. Passou mais um mês em casa, aí agora que ela começou a trabalhar, mas os dentes dela ainda tá mole ainda, entendeu? Seu Vaniel tem diabetes e perdeu parte de uma perna. Hoje ele é cadeirante e para se deslocar na rua onde mora há 50 anos, precisa da ajuda dos vizinhos. Vizinhos que também o salvaram quando ele caiu e bateu a cabeça há um mês por causa dos buracos da rua Caetés. Tem quase 2 meses que eu caí na calçada, certo? Quando vou descendo, tinha um buraco, caí, me machuquei, perdi a unha, pancada violenta. O vizinho é que eu desmaiei da pancada. Eu acredito que há condições de melhorar não só essa rua, como outras. Seu Jânio mora em um bairro próximo, mas vem aqui dia sim, dia não, para ajudar a mãe, que tem 100 anos e sofre com o estado da rua. Na falta de limpeza das canaletas e de serviços de manutenção no bairro, ele mesmo pega as ferramentas e tenta desobstruir o esgoto da rua. Eu desesperado, minha mãe na casa dela sem poder entrar, muito mosquito, muita coisa ruim, então eu mesmo tive que pegar minhas ferramentas e começar a trabalhar, né? A desobstruir pelo menos o meio fio para que a água corresse, né? Fosse drenada, né? Fazendo um dreno para a água, drenando a água, né? Que a rua já estava intransitável, isso todo mundo já sabia, né? Olha só o estado da rua Caetés. Mas depois de buscar tanto por uma solução para esse problema, os moradores decidiram eles mesmos colocar esses blocos de concreto aqui para interditar a rua e chamar a atenção da Prefeitura de Olinda, porque esse problema já existe há meses, né? Com certeza, mais de 6 meses esse buraco está existindo aqui, sem contar que mais de anos o esgoto a céu aberto aqui na rua Caetés e a Prefeitura nenhuma iniciativa toma para poder dar jeito nessa rua. E está acontecendo agora uma audiência pública no mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, exatamente para discutir as questões que nós vimos aí na reportagem. Um projeto que promete melhorar a situação dos moradores do bairro de Peixinhos. É Natália Dielu que acompanha esse encontro. Oi, Natália, boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. A gente está desde cedo aqui no mercado Eufrásio Barbosa acompanhando essa audiência pública, né? Agora há pouco terminou o intervalo. Durante toda a manhã, as centenas de moradores que se inscreveram para participar da audiência pública acompanharam a exposição do estudo de impacto ambiental, né? A mesa aqui da audiência pública foi composta pela CPRH, Agência Estadual de Meio Ambiente, que foi quem convocou essa audiência pública, contou também com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e das duas consultorias, porque a Secretaria de Desenvolvimento Urbano contratou empresas para fazer esse estudo de impacto ambiental que está sendo analisado pela CPRH, né? Esse é um momento de licenciamento ambiental, licenciamento prévio, né? Então, a Prefeitura de Olinda foi convidada para participar dessa audiência, mas não enviou representantes. Inclusive, a gente gostaria de falar com a Prefeitura para dar respostas sobre a situação que a gente mostrou na reportagem, né? A gente viu na reportagem que as pessoas sofrem, faça sol ou faça chuva, né? Mas, principalmente no período de chuva, os moradores do bairro de Peixinhos sofrem com alagamentos constantes. A gente, inclusive, falou com uma moradora que explicou o que é que ela passa quando chove na casa dela. Vamos acompanhar. Enfrento o problema de muita água, né? Bactéria, que a gente não pode pisar na água. Eu mesmo fico presa dentro de casa, sentada numa cadeira, quando está chovendo, quando enche, que enche muito rápido, é muito rápido. E já perdi meus móveis todos. Quando chove, eu não durmo, já preocupada com a chuva. Se tem um fogãozinho, se acaba na água, tem uma cama, se acaba na água, tudo se acaba na água, entendeu? Então fica muito difícil para a gente.
gente viu aí o relato das moradoras, né, do bairro de Peixinhos. Como eu estava explicando para vocês, essa é uma fase de licenciamento. Então, essa audiência pública ela foi convocada para ouvir os moradores. Inclusive, mais de 300 perguntas foram cadastradas. É essa etapa que está acontecendo agora, porque os moradores viram o estudo de impacto ambiental e vão fazer suas perguntas, seus questionamentos para o poder público, né? Então, esse projeto, ele promete uma requalificação de toda a área ali do Rio Beberibe, inclusive com a construção de conjuntos habitacionais para retirar as pessoas das áreas de risco. A gente conversou com o presidente da CPRH, a Agência Estadual de Meio Ambiente, que é responsável por essa avaliação do projeto, essa análise que está acontecendo agora, e ele deu detalhes sobre esse projeto. Vamos acompanhar o que disse o presidente da CPRH. O projeto foi apresentado e o estudo de impacto ambiental também. Nós estamos analisando os dois e agora vamos apresentar para a população o que é o projeto proposto, o que o estudo identificou, o que tem que ser feito. E esse projeto ele tem duas etapas, um total de 360 milhões. A primeira etapa, que é justamente a dragagem, onde você vai retificar a calha do rio, vai recompor a APP, vai fazer as margens, ou seja, você vai fazer primeiro uma intervenção para evitar os alagamentos e as cheias que ocorriam. Mas na sequência você vai ter que requalificar o entorno. Populações que moram muito próximo do rio terão que ser relocadas, outras que estão dentro da área de influência terão que ser beneficiadas. Então, esse processo ele tem essa primeira etapa que começa assim que a gente terminar a avaliação do estudo, que depois dessa audiência pública tem 10 dias para contribuições por um e-mail, e depois a gente analisa e dá licença. Esse projeto foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado de Pernambuco. Está sendo analisado por nós e todo estudo de RIMA obrigatoriamente tem que ter uma audiência pública para ouvir a população que está sendo impactada por aquele empreendimento. A audiência pública ainda não tem hora para acabar, porque as pessoas estão justamente fazendo esses questionamentos, né? Como o presidente da CPRH falou, existe esse projeto de dragagem do rio, que é para melhorar o escoamento do rio Beberibe, mas existem também projetos de infraestrutura previstos aí nessa obra, com melhoria da rede de esgotamento sanitário, iluminação pública. Então, essa fase ainda é de licenciamento ambiental. Conversei com o presidente da CPRH, que disse que a gente vai ter um prazo mais concreto em relação a essa obra em 90 dias, quando esse período, né, de avaliação ele vai ser concluído. A Prefeitura de Olinda também enviou há pouco uma resposta para a gente, porque a gente mostrou a situação dos moradores, né, de Peixinho, e disse que diversas vias do bairro de Peixinhos vão passar por melhorias promovidas pela Companhia de Habitação e Obras do Governo do Estado, a exemplo da Avenida Costa Azevedo, Rua Surubim, São Sebastião, entre outras. As vias não contempladas pela Prefeitura, pelo órgão estadual, receberam ou passarão por intervenções municipais no âmbito da Operação Tapa Buraco e Drenagem, né? Infelizmente sem nenhum prazo, sem nenhuma resposta concreta também da Prefeitura de Olinda. A gente volta com você, Maristela. A audiência pública segue e qualquer novidade é só chamar a gente por aqui. Natália, muito obrigada pelas atualizações. A gente vai agora para a redação do Jornal Hoje com Roberto Kovalik. Na Venezuela, socorristas encontraram um homem com vida depois de quase 8 dias soterrado. Oi, Kovalik, boa tarde. Tudo bom, Maristela? Uma boa tarde para você, para todo mundo ligado aí. Na Venezuela, socorristas encontraram, como você disse, um homem com vida depois de 150 horas do terremoto. Os bombeiros comemoraram o resgate, ele estava soterrado há 8 dias. A polícia de Minas prendeu a suspeita de ter esfaqueado aquele casal em Belo Horizonte que a gente mostrou ontem no JH. Diarista Paola Cirino foi presa no interior do estado com um filho de 6 anos. Ela foi flagrada saindo do apartamento com várias sacolas no dia do crime. A polícia diz que a diarista confessou. Em Goiás, hoje é dia da Romaria de Carros de Boi, da Festa do Divino Pai Eterno, uma tradição que é um patrimônio cultural do Brasil. E na Copa, como os primeiros jogos da nossa seleção aumentaram a confiança do time, que sofreu em alguns momentos, mas vem melhorando a cada jogo. Agora que vem a Noruega. E como a cidade de Miami está se preparando para receber Messi e companhia. Na sede mais latina deste Mundial, vivem hoje cerca de 50 mil argentinos.
pois essa comunidade tende a aumentar e muito até o jogo contra Cabo Verde nesta sexta. E aquela primeira imagem que a gente mostrou de Miami, não lembra um pouquinho Recife? Aquela imagem aérea que a gente mostra sempre, espetacular. Lembra, não lembra? Não é? Olha, essa aí que eu estou falando, ó. Parecida. Tão bonita quanto, né, Kovalik? Eu diria que Recife é mais bonita. Gostei. Agora você ganhou de vez o coração dos pernambucanos, o nosso coração. Até já, então, com essas e outras notícias no Jornal Hoje. Muito obrigada por adiantar os assuntos aqui pra gente. Bom jornal. Valeu, até mais. Beijo. Até outro. A seguir, nós vamos falar sobre a convivência entre vizinhos. Quando o cheiro de cigarro, incenso ou outros odores vindos do apartamento do vizinho incomodam, o que fazer, hein? E veja também, um homem morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas em um acidente na PS-60, em Pojuca, hoje pela manhã. O NE1 volta já, agora 12h12. NE1 de volta agora, o assunto dá o que falar nos condomínios. E quando o cheiro do apartamento do vizinho incomoda. Cheiro de cigarro, incenso, lixo, cachorro. Olha a mensagem que chegou pelos nossos canais de comunicação. A pessoa preferiu não se identificar, mas olha só o que ela escreveu. Ela quer uma matéria com uma pessoa especializada nessa questão que possa falar sobre o uso excessivo de incenso em condomínio de apartamentos. Aí ele conta que ele ou ela tem uma vizinha em um andar abaixo que usa de forma excessiva o incenso várias vezes ao dia. No meio da mensagem tem um detalhe, um agravante, eu diria, tá? Para agravar essa situação, mora comigo minha mãe, uma senhora de mais de 80 anos, com problema respiratório crônico e diabética, que sofre com essa prática. Aí essa pessoa conta que já reclamou para o síndico, mas não resolveu muita coisa não, tá? E aí essa pessoa está procurando uma maneira de resolver essa situação que é bem delicada lá no condomínio, né? Eu agradeço demais a sua mensagem. É Joab Alves que está nesse assunto. O que fazer nesses casos, hein, Joab? Assunto polêmico, né, Mari? Estou aqui com Marta Ponzi, ela que é administradora de condomínios. Bem-vinda aqui ao NE1. Já lhe passei a pergunta, o que é que essa pessoa deve fazer? Boa tarde, Joab. Veja, nesse caso, nenhum condômino ele pode infringir os 3 S's, né, que a gente chama da área condominial, que é saúde, sossego e segurança. Nesse caso específico de incenso, o ideal é que o síndico converse primeiro, né, com essa pessoa que está fazendo os incensos, colocando os incensos dentro de casa, porque ele está infringindo diretamente, inclusive, a saúde do vizinho. Essa conversa inicial, se não resolver, aí a gente entra mais na esfera do regulamento interno, que todo condomínio tem o seu. E aí coloca carta de advertência, né, as notificações. Se tudo isso não der certo, aí a gente já vai ter que ir para a esfera judicial. Né? Mas normalmente se resolve com medidas administrativas, porque o próprio condômino ele entende, né, que ele está afetando o seu vizinho. Ainda nesse gancho dessa pergunta, né, dessa pessoa que mandou para a gente, ele falou o seguinte, né, que o síndico, ele disse que a pessoa está com esse incenso dentro do apartamento dele. E aí? Aí é que tá. Mesmo ele estando dentro do apartamento, ele não pode, né, atingir essa, como eu lhe falei, a parte de saúde, segurança e sossego. Ah, mas eu estou com um barulho dentro da minha casa, né? Eu estou aperreando um condômino do lado. Então, ele não pode, mesmo estando dentro de casa, se ele estiver incomodando o vizinho, o síndico tem que tomar a frente desse processo. É outro detalhe também em relação ao cigarro. Está na varanda, mas está incomodando a vizinhança ali. E aí? É a mesma coisa. As pessoas costumam fumar para fora, né? Então vão para a varanda, vão para uma janela e aí o cheiro do cigarro ele sobe. Às vezes afeta um condômino, às vezes afeta toda uma comunidade. E é o mesmo processo, né? Normalmente a gente indica que o próprio vizinho converse, porque às vezes numa conversa entre vizinhos isso é solucionado. Quando isso não ocorre, vai para o síndico e o síndico vai também iniciar todas as medidas que eu falei. Ele vai conversar, ele vai notificar e se não der jeito, aí a gente vai para a esfera judicial. Ô Marta, a gente estava ali conversando antes de entrar e você falando sobre aquela historinha do S. Explica pra gente. São os 3 S, né? Saúde, sossego e segurança. Nenhum condômino pode afetar
o outro, né, o vizinho, o outro condômino, dentro desses 3 S's. Então, eu coloquei um lixo no local errado, mal condicionado, e está com cheiro, né? A gente está falando de cheiro, também vai ter cheiro. Ele também está afetando a coletividade, ele não pode fazer. Né? Segurança, qualquer coisa que um condomínio faça dentro do condomínio que afeta a segurança do seu vizinho, ele também não pode fazer isso. Então, o síndico ele tem que estar muito atento a essas questões, porque mesmo que o condomínio esteja fazendo dentro da sua unidade, se estiver afetando o direito de vizinhança, o síndico tem que tomar medidas. Em relação agora, a gente está presenciando a Copa do Mundo, a fumaça da churrasqueira elétrica, isso também se enquadra? Também se enquadra. Qualquer tipo de cheiro, né, que afete a vizinhança se enquadra dentro desse contexto. Marta Ponzi, muito obrigado aqui pela participação com a gente. E como ela mesma falou, né, no início dessa participação com a gente, dessa conversa, o caminho, em primeiro lugar, é a conversa, né, para evitar aí um conflito. Eu volto com você no estúdio, Maristela. Tentar dialogar ali, né, para resolver esse conflito. Muito obrigada, Joabe. Vamos dar agora um giro pelo trânsito, 12h20. Será que você está em movimento agora? Bora pegar uma carona com Elvis Lopes, que está passando agora pela Avenida Caxangá, no bairro da Iputinga, sentido centro. Você vê aí que o caminho está livre para o motorista que está circulando por essa região. A gente segue agora circulando pelo trânsito, mas com a ajuda do nosso Globocop. Bora ver do alto? O Globocop está sobrevoando aí a BR-101 no bairro do Barro, uma importante via que dá acesso ao litoral norte e ao litoral sul do estado. Por enquanto, trânsito bem tranquilo por aí. E a polícia prendeu o homem suspeito de matar a companheira na frente do sobrinho no bairro de Areias, no Recife. A gente trouxe essa informação do crime ontem aqui no NE1. A prisão aconteceu ainda ontem e o G1 Pernambuco acompanhou esse caso, que a recorde da reportagem vai aparecer aí na sua tela. E Bruno Marinho já chegou por aqui para trazer as atualizações para a gente, né, Bruno? Boa tarde. Oi, Mari, boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no NE1. Pessoal, olha só, essa prisão aconteceu ontem no bairro de Boa Viagem. Foi uma prisão em flagrante pelo crime de feminicídio. Humberto Correio de Lima, de 47 anos, ele foi preso por ter matado a esposa, Renata Vera Silva, de 40 anos. Foi a notícia, né, que vocês viram aqui ontem no NE1. E aqui ontem Mari contou para vocês que essa mulher ela foi morta dentro da casa pelo marido, né, e na frente do sobrinho dela, um adolescente de 12 anos. Vocês estão vendo aí imagens do momento dessa prisão em flagrante. E para conferir o vídeo na íntegra, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela. E, Mari, temos muitas outras notícias no G1, inclusive esta que eu vou destacar aqui para vocês, que é o seguinte: o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele mandou o Instagram suspender o perfil de um influenciador que fez falas preconceituosas contra os nordestinos. Absurdo. Ele disse que a região era um esgoto do Brasil. A gente já trocou o QR Code e tem um novo aí na tela. E se você apontar a câmera celular para ele, você vai para a reportagem que te conta quem é esse influenciador, que tinha quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais e também mostra outras falas preconceituosas dele. Tem também um alerta, né, Bruno? É verdade, Maria. É o seguinte, olha só essa notícia, pessoal. Uma quadrilha daqui de Pernambuco foi alvo de uma operação da Polícia do Distrito Federal, depois que um morador lá do DF denunciou que foi vítima do golpe do amor. Funcionava assim o esquema. Detentos do presídio de Igaraçu criavam perfis falsos em aplicativos, né, em sites de relacionamento e atraía essas vítimas para depois fingir que eram integrantes de uma facção criminosa e exigir dinheiro delas. A gente trocou o QR Code e se você apontar a câmera celular para ele, você vai para essa reportagem que te mostra em que cidades daqui do estado os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e também tem uma entrevista com um delegado que participou dessa operação, né, que está nessa investigação. Para conferir os detalhes, você também pode baixar o aplicativo do G1, que é de graça aí no seu celular, né, Mari? Muito obrigada pelas informações, viu? Bruno Marinho, direto da redação do G1. Até a próxima. Obrigada, tchau. querido. Tchau, pessoal. E você acompanhou imagens do nosso Globocop hoje cedo. Ele flagrou uma operação da Polícia Civil de Pernambuco de combate ao narcotráfico. Te mostro agora que pela manhã policiais estiveram no bairro da Iputinga, na comunidade do Detran. Lá eles prenderam 3 pessoas que estavam sendo investigadas. Essa operação é decorrente da Operação Iara, que atua contra um grupo criminoso que tem ligação com o tráfico de drogas. E um acidente na PS-60 hoje pela manhã deixou uma pessoa morta e 3 feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão e um carro colidiram no trecho em Ipojuca,
Você acompanha algumas das imagens que foram gravadas logo após o acidente. É possível ver um homem preso às ferragens. Parte da carga de tijolos que o caminhão transportava caiu por cima da cabine do caminhão. Uma árvore também foi atingida. O homem foi socorrido pelos bombeiros. A gente não tem o estado de saúde dele, mas os bombeiros confirmaram que entre as vítimas dos 2 veículos há uma pessoa que chegou a óbito e 2 foram socorridas. E pelo nosso WhatsApp, aqui da TV Globo, nós recebemos uma mensagem do José Maurício com uma dúvida sobre cartão de crédito. Olha aqui a mensagem. Tentei cancelar um cartão de crédito e a atendente me convenceu a não cancelar, dizendo que ia tirar o pagamento da anuidade. Porém, chegou na minha fatura o valor de R$ 117 de cobrança de anuidade. Quando liguei para o banco, eles me informaram que a taxa teria sido retirada só por 2 meses. Gostaria de saber o que eu posso fazer para contestar essa situação. José Maurício, nós fomos atrás de uma resposta para você, tá? É Bruno Fontes que conversou com uma advogada sobre esse assunto e conta agora pra gente. É muito chato quando isso acontece, né? Tem esse valor que vem de uma hora para outra. A gente toma um susto com essa fatura do cartão de crédito, às vezes nem consegue identificar logo que valor é esse. E aí, quando vai fazer essa contestação que a gente liga para a operadora, demora um tempão, aquele atendimento automático. Nós convidamos Larissa Moraes, advogada, especialista em direito do consumidor, para explicar, né, tirar essa dúvida e também passar essa prestação de serviço para mostrar como o que as pessoas devem fazer, porque elas têm direito também de fazer essa contestação. Larissa, muito obrigado por estar aqui conosco no NE1. O que a pessoa faz realmente, as operadoras de cartões de crédito, elas podem cobrar essa anuidade? Bom dia, Maristela. Bom dia, Bruno. Elas podem sim cobrar essa anuidade. No entanto, o consumidor precisa ser informado previamente. Ele precisa ter acesso ao contrato para ali ele decidir se quer ou não contratar esse serviço. O que acontece muito é que já vem esse valor na fatura, né? O que o consumidor não pode ser é justamente surpreendido. Ali, a anuidade, ela não necessariamente está vinculada a algum benefício, mas às vezes até só pela manutenção do cartão, mas tudo isso deve ser informado previamente ao consumidor para saber se ele quer aquele cartão com anuidade ou se ele quer algum que não tenha essa cobrança. Quando acontece isso, os cartões de crédito, a grande maioria, fala assim, não, se você tiver um consumo de R$ 1.000, R$ 2.000 no mês, você tem essa anuidade gratuita. Isso pode? Sim, pode. Ele pode estabelecer alguns requisitos e aí o consumidor, conforme a sua realidade, vai observar se compensa ou não contratar um cartão que exista aí essa cobrança ou se vai optar por um livre de anuidade. Quando ele liga, descobre que a anuidade está sendo cobrada. Ele pode pedir para retirar, por exemplo, foi cobrada no mês atual ou no mês passado. Ele pode dizer, não quero mais o cartão, não quero mais essa anuidade. Ele recebe esse dinheiro de volta. Ele tem direito de solicitar o cancelamento a qualquer momento, isso é um direito do consumidor. No entanto, se ele contratou devidamente, foi informado do contrato, que existiria ali aquela cobrança, a forma de pagamento, o valor que seria cobrado, ele não necessariamente vai ter direito a esse reembolso, porque ele tinha ali, né, ciência do que seria cobrado. Agora, se ele foi surpreendido com aquela cobrança, ele não contratou, aí sim ele pode solicitar esse reembolso. Como deve ser essa comunicação das operadoras de cartões de crédito? Elas têm que mandar uma mensagem, elas têm que ligar para o cliente, porque hoje em dia a gente também tem muito medo de golpe, né? E como é que ela faz essa comunicação para dizer que a partir de tal mês vai ter a cobrança? Ela deve comunicar ao cliente através dos canais oficiais, mas tudo pressupõe uma contratação. Então, se ele contratou aquele cartão de crédito sem a cobrança da anuidade, qualquer alteração deve ser informada previamente para o consumidor optar se quer ou não permanecer com aquele serviço. Ela tem direito, assim, ela diz assim, não, o reembolso a gente vai dar na próxima fatura. Sim, se for uma liberalidade ali da instituição de devolver aquele valor, enfim, se realmente foi uma cobrança indevida ou porque ele quer devolver ao consumidor, ele pode sugerir esse crédito na próxima fatura, o consumidor concordando, tudo ok. Se o consumidor, não conseguir resolver de jeito nenhum,
o que ele deve fazer? A quem ele deve procurar? Se diretamente ali com a instituição bancária, ele não conseguir, né, esse amparo, enfim, ele pode procurar o PROCON, pode reclamar através das plataformas online, temos o consumidor.gov, temos também o site do Banco Central para fazer reclamações frente a instituições financeiras e a partir disso ele vai ter ali um amparo. Caso também não resolva, pode levar ao judiciário para ter esse reembolso, às vezes também uma indenização por dano moral. O reaproveitamento de material reciclado deu origem a um projeto socioambiental que circula pelo Recife para ensinar como transformar o que iria para o lixo em arte. Resíduos de papel da Companhia Editora de Pernambuco ganham novas formas e cores nas mãos de moradoras da comunidade Mangueira da Torre, na zona oeste do Recife. O dia de Edilene começa cedo. Cafezinho, arruma casa, vê TV. Alguns dias faz bico como faxineira. Aos 65 anos, ela gosta de buscar atividades para cuidar da saúde física e mental. Eu gosto de fazer caminhada, né? Gosto de fazer curso na associação, sempre que tem, aí eu estou fazendo, estou presente, porque é uma coisa que é bom, né? Para a saúde, para a mente, para passar também o tempo, é muito bom. A Associação de Moradores Mangueira da Torre fica a alguns passos da casa de Edilene. É aqui que a comunidade de 1.800 pessoas se articula para assegurar o direito à moradia no bairro da Madalena. Na biblioteca, que funciona em parceria com a UFPE, Edilene e outras mulheres estão aprendendo uma nova habilidade: fazer artesanato com papel. O curso é a mais nova ação do Galeria Reciclada, um projeto socioambiental da Companhia Editora de Pernambuco, que reaproveita papel do parque gráfico que iria para o lixo na criação de peças artísticas e artesanais. Imagina que só na fase de encadernação dos livros sobram 200 quilos por mês de fragmentos de papel. A técnica é bem simples, como a gente usa também lá na galeria. É o papel fragmentado que se mistura com cola, algum pigmento de tinta, de preferência tinta à base de água, que é menos agressiva. E em casa, no caso, ela pode utilizar revistas que não tem mais uso, ela picota o papel à mão mesmo, mais ou menos como usa o papel machê. Estou achando difícil, mas eu chego lá. Mas deram um jeitinho, ajeitaram, ficou até por ali. Ficou bonitinho. A ideia de reaproveitar os resíduos foi de seu Júlio, quando ele chefiava o Parque Gráfico em 2016. Desde então, a equipe dele produz as peças num espaço dentro da CEP. Agora, a ideia é espalhar o saber em bairros de baixa renda do Recife. Primeiro que, assim, a terra agoniza com essa questão do resíduo, né? O volume de resíduo. Então, a gente vai fazer o trabalho do beija-flor, da fábula do beija-flor, né? Então, a gotinha no incêndio para ver se apaga, a gente faz a parte da gente. Agora, nós estamos partindo para passar o conhecimento para o pessoal. Qual é a finalidade? A finalidade é de geração de renda para eles. Eles trabalharem, eles aprenderem, fazerem disso uma profissão ou uma ajuda aí para botar o pão na mesa, né? A comunidade Mangueira da Torre é a primeira beneficiada com aulas gratuitas. O curso dura cerca de 3 meses. O plano da CEP é formar aqui um núcleo de artesãs, né? Então, essas mulheres elas podem incrementar sua renda com a produção dessas obras de arte e haverá, né, o plano é que haja uma exposição lá na universidade, não é, no Centro de Artes e Comunicação, dessa produção, já que há uma parceria da comunidade com a UFPE. Maria já está de olho numa oportunidade de organizar as mulheres numa cooperativa para vender as peças. De repente a gente pode ir para uma feirinha e vender os nossos produtos. Fazer tipo uma cooperativa, todo mundo junto, cada um fazer seu produto e levarmos junto para a feira e vender e fazer uma cooperativa e depois a gente dividir os lucros e saber o que é lucro e saber o que é material para a gente comprar. A gente deu vários passinhos, né? E esse é mais um que veio para agregar, onde a gente espera que dessa vez a gente possa dar passo uma perna maior.
O projeto Galeria Reciclada também pode ir até o seu bairro. Basta entrar em contato pelo e-mail galeriareciclada@cep.com.br. Também no Recife, o Encontro Estadual reuniu coletivos literários para fortalecer a leitura nas periferias. Entre os debates, políticas de acesso à leitura e o incentivo à cultura antirracista. Este encontro é uma prestação de contas, uma maneira de divulgar e debater os dados da pesquisa sobre coletivos literários nas periferias brasileiras com os maiores interessados. 40 iniciativas em todo o país foram entrevistadas. Os dados estão sendo apresentados para representantes de bibliotecas comunitárias e coletivos literários de 10 estados, onde a periferia brasileira de letras tem representação. A Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares, que funciona há 21 anos na Ilha do Retiro, organizou o encontro, que pretende fazer com que os livros não sejam exceção nas periferias. Nós temos hoje um grande desafio, que é a formação cidadã. E não podemos dizer que formar pessoas é não ter o direito à leitura, né? Acreditamos que a leitura e a arte cultural, a literatura, o cordel, a poesia, ela fortalece o ser humano, mas também permite a ele a crescer e a expandir, a conhecer outro mundo, às vezes dentro do livro, mas conhecer outras coisas. A pesquisa traz muito isso, né? A necessidade de construção de mais política pública, né? O que temos hoje ainda é insuficiente para atender às demandas, mas também, principalmente, a sustentabilidade desses coletivos que estão dentro dos seus territórios, né? Às vezes eles sobrevivem com campanha ou com a própria comunidade que apoia, mas não é suficiente para garantir um projeto funcionando. A pesquisa mostra que 61% dos coletivos literários trabalham com incentivo à leitura, 33% com criação literária e 21% com cultura afro. Sobre parcerias, 43% dos coletivos têm o apoio das escolas públicas, 41% contam com os movimentos sociais e 32% com outros coletivos. Entre as principais ações promovidas, 61% são de combate à desinformação, 38% de preservação e conservação ambiental. Sobre os recursos, 60% vem de editais, 26% de leis de incentivo. As premiações públicas também respondem por 26% das verbas. Entre as principais conclusões da pesquisa estão a falta de políticas públicas para as bibliotecas comunitárias e coletivos literários e também a falta de estratégias para manter essas iniciativas. No final do dia, uma carta com reivindicações será encaminhada às autoridades. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente realizou no final do mês de maio o encontro estadual de lá e os coletivos identificaram como um problema a gente não ter ainda implementado o plano estadual do livro e leitura no Rio de Janeiro. Então, esse foi o tema central. Estivemos na semana passada no Amapá e lá foi realizada essa carta ao final do dia do evento, solicitando do Estado a implantação do sistema estadual de bibliotecas públicas e comunitárias do Estado do Amapá. Né? Então, cada estado tem a sua demanda, vai identificar a específica. E hoje a gente vai descobrir quais são as demandas de Pernambuco. E escolher uma profissão é um dos maiores desafios para quem está terminando o ensino médio. Em Olinda, uma escola técnica está apostando no protagonismo dos próprios estudantes para ajudar nessa decisão. Uma feira de profissões virou uma alternativa para informar, reduzir a ansiedade e preparar os jovens para o futuro. Tiago já sabe que quer seguir carreira na gastronomia e faz planos ambiciosos. Sonha em se tornar um chefe de cozinha reconhecido. Gastronomia foi por causa da minha mãe, que eu sempre vi ela cozinhando, sempre vi ela trabalhando em cozinha, eu sempre me inspirei nela. Disso surgiu a vontade de querer não ser somente um chefe aqui no Brasil, como também querer ser um chefe fora do Brasil e ser conhecido mundialmente. Maísa também tem um futuro definido. Ela quer cursar engenharia química e já pesquisou como funciona o mercado de trabalho da profissão. Engenharia química é basicamente a transformação da matéria. Nós pegamos experimentos de laboratórios e colocamos em grande escala. Nós colocamos realmente nas indústrias.
vamos supor, é muito utilizado nas petrolíferas, na produção do biocombustível, na farmacêutica, biotecnologia. Então, é uma área bem ampla, mas tranquila. Os dois fazem parte dos 92 alunos do 3º ano da Escola de Referência em Ensino Médio Tabajara, em Olinda, que este ano vão enfrentar o Enem. Cauane, por exemplo, sonha em cursar pedagogia e diz que a feira reforçou uma escolha que já vinha sendo construída há muito tempo. Sempre tive esse sonho, desde quando eu era do maternal. Maternal não. 1º ano, 2º ano, tal, eu via as professoras e me inspirava junto. Eu não sei uma forma de explicar, mas eu sei que eu estou completamente mais apaixonada por pedagogia. A feira faz parte do projeto Mova-se, Feira para o Futuro. A programação reúne apresentações sobre diversas carreiras e atividades que ajudam os estudantes a conhecer melhor os cursos superiores e o mercado de trabalho. A gente precisava que eles tivessem motivação de buscar essas faculdades, essas universidades, né? Então nós promovemos uma semana inteira, 5 dias de evento, e conseguimos levar eles na UFRPE. Fomos muito bem recebidos pelo Departamento de Física, de Gastronomia, de História. Eles tiveram a formação com um historiador da Fundarp sobre patrimônio. Então teve o brilho no olho deles pisarem na universidade e ver o que eles conseguem conquistar, né, como filho de trabalhador e de trabalhadora. Os próprios alunos organizaram os estandes, divididos por áreas, como saúde, humanas e ciências exatas. Além de apresentar as profissões, eles compartilham experiências e tiram dúvidas dos colegas que ainda estão escolhendo o caminho profissional. Quanto mais cedo eles tiverem conhecimento da universidade pública, de programas como o SISU, como o ProUni, de que eles têm direito a cotas, por exemplo, é indicado que eles tenham acesso a essas informações, né? Então, quando a gente traz os primeiros e os segundos e coloca os terceiro-anistas para falar para eles sobre possibilidades, a gente está plantando uma sementinha desde cedo. Evelyn está no 1º ano do ensino médio. Ela diz que a iniciativa ajudou a confirmar o interesse pela área de saúde e a enxergar com mais clareza os próximos passos para chegar à universidade. Eu acho muito bonito a escola estar mantendo esse projeto, né, que é onde ajuda as pessoas a realizar os seus sonhos e nunca desistir. As férias escolares são uma oportunidade para passear em família, mas nem sempre o orçamento permite grandes programas, né? Aí no Recife, uma opção gratuita está atraindo crianças, jovens, adultos. O cinema da UFPE promove a 7ª edição da mostra Saber e Brincar, com sessões de filmes até o dia 10 de julho. É Camila Torres que tem os detalhes para a gente. Pegar um cineminha de graça é bom demais, né, Camila? E com toda a família. De graça então, né, Maristela? E é programação de segunda a sexta, tá, pessoal? Porque fim de semana até que já existem várias opções, né? Mas essa é para durante a semana. Quem tem aí o tempinho livre, o vizinho, algum parente que pode juntar a meninada para vir para cá, fica a dica, tá? Tô na sala de projeção do cinema com Isabela Andrade, ela que é coordenadora de produção artística aqui da UFPE. Oi, Isabela. E são filmes, assim, super selecionados, 3 sessões por dia, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Isso mesmo, são filmes selecionados, né? São 3 filmes por tarde. Começou essa semana, na terça-feira, e vai até a próxima sexta, dia 10 de julho. Tem para todas as idades. Tem que se inscrever, eu sei que é de graça, né? Mas tem que se inscrever antecipadamente para poder garantir lugar? Não, para o cinema não. É só chegar, né? Retirar sua ficha e entrar para curtir a sessão de cinema. Como são 3 filmes, então, por tarde, né? Como é que tem aí acesso à programação completa? Então, no Instagram da Procult, que é a Pró-Reitoria de Cultura da UFPE, que está promovendo essas sessões de cinema através do Saber e Brincar, o programa, eles têm acesso à agenda do dia dos filmes. Então, tem o post no Instagram, onde vai estar colocado aí os filmes de hoje, por exemplo, já está lá. Oh, maravilha, então aí no @procult.ufpe você tem a programação completa. Se quiser se inscrever também, assim, tem lá o link na bio, fica à vontade, mas pode aparecer aqui espontaneamente também. Enquanto a gente está aqui na sala de projeção, Dai Santos está mostrando um trechinho do filme Robô Selvagem, que é o filme de hoje, tá? 2 da tarde, começando hoje, 2 da tarde. E já aproveito para dizer que na semana que vem tem mais programação de graça aqui na UFPE, né? Exatamente. Semana que vem, além do cinema, além dos filmes, tem oficinas também, dos dias 7 ao dia
9 de julho, tá? São 3 dias, cada dia tem uma oficina. Para qual idade, hein, Isabela? Para todas as idades, tá? É aberto para todas as idades. E é só se inscrever. Nesse tem que se inscrever, tá certo? A inscrição também é no procult.fpe, que é o nosso Instagram. Tem tanto no destaques quanto na bio, tem o link para se inscrever nessas oficinas. E, só para deixar claro, tá, pessoal? O cinema aqui da UFPE está passando por reforma, mas está super funcionando, né? Está aberto, funcionando plenamente, é só chegar. Maravilha, então. Então fica o convite, programação de segunda a sexta, tá, Maristela? Porque no fim de semana, outras opções aí para as famílias, mas durante a semana surgiu um tempinho, tá aí a nossa dica do Enem1 para quem tem tempo nessas férias para vir curtir um cineminha. Que opção legal, hein, Camila? Muito bom. E em Olinda, quem estava com saudade do carnaval não teve do que reclamar, viu? Ontem à noite, as ladeiras da cidade ficaram lotadas de fãs para uma celebração em dose dupla. Aniversário do cantor Alceu Valença e da Pitombeira dos Quatro Cantos. Festa com direito à surpresa e, claro, muito frevo. Uma noite para celebrar data redonda. Alceu está fazendo hoje 80 anos e a Pitombeira também faz 80 anos. Então são 80 anos de tradição, de frevo, de boa música, então tem que juntar os dois. Os estandartes das agremiações brilharam juntos. Pitombeira, Cirola e Bicho Maluco Beleza. E claro, o boneco gigante de Alceu Valença estava lá. Pense no chamariz que isso tudo foi para quem se joga fácil numa festa assim. Feito Rosa, que curtiu com Clara, de 2 anos, no colo. Tá gostando? Quer ir pra casa? Como uma boa olindense, Fulian não podia deixar de prestigiar tanto o aniversário de 80 anos de Alceu, como do clube da Pitombeira. E minha filha, que é mais fuliana do que eu, disse: mamãe, a gente tem que ir. Pegou a camisa e a gente tá aqui. A festa, por si só, já era motivo para uma animação grande. E tudo se tornou maior porque o aniversariante tem fãs espalhados por todo canto. Faz parte da nossa história, da minha juventude, né? A gente sempre acompanhou ele a vida toda. É isso aí. O desfile foi curtinho e exuberante. Da sede da Pitombeira até a Casa Estação da Luz, o Centro Cultural na Rua Prudente de Moraes, de que Alceu é tido como patrono. Tudo isso foi previsto para ser uma surpresa para Alceu, que descobriu, já quando estava aqui, que havia um jantar em homenagem a ele. Os convidados, pessoas que fizeram parte da vida dele em diversos momentos e lugares. O pessoal que organizou a festa fez tudo para guardar segredo. Por enquanto, Alceu está lá atrás. O pessoal reservou aqui um lugar especialíssimo para ele. E a Pitombeira vem chegando. Daqui a pouco tudo vai se revelar para o homenageado. Quando eu vejo aí amigo de tudo que é canto, meu Deus do céu, uma maravilha, muita gente amiga. E agora, quando eu cheguei aqui, disseram: olha, tá o povo lá na frente. Aí da casa, aí eu vim para cá e comecei a cantar com a plateia que estava embaixo. Alceu e multidão de fãs, combinação perfeita. Ele próprio fez questão de homenagear o maestro Duda, que também foi para a festa. Eu escrevo dele quase tudo arranja meu. Inclusive a Estação da Luz. Convidados importantíssimos, os 4 irmãos Valença. Ele cantou com um dos 4 filhos, Juba. E da própria sacada do casarão, soltou a voz embalado pela orquestra da Pitombeira, fazendo da noite de Olinda um espetáculo. Batom vermelho, girassol. Parabéns para o Alceu e para a Pitombeira. A seguir tem as notícias esportivas. O novo técnico do Sport chegou e não perdeu tempo, viu? Foi direto comandar um treino. Gilmar Dalpozo tem a missão de levar o Sport à primeira divisão. O Enem1 volta já, agora 12h48.
Enião de volta com Sabrina Rocha, que está por aqui para trazer para a gente as notícias esportivas. Oi, Maristela. Boa Oi, tarde, gente. Sabrina. Muito boa tarde para todo mundo. Esporte tem novo técnico e já chegou mostrando serviço, trabalhando, né, Sabrina? Maristela, o Gilmar Dalpozo chegou ontem ao Recife, aí poderia ter descansado, dado um tempinho. Nada disso, foi direto para o CT do Leão dar treino. Não tem tempo a perder, né, minha gente? Sábado já tem jogo, é o primeiro desafio dele na missão de levar o esporte à Série A. Do aeroporto direto para o centro de treinamentos. Gilmar Dalpozo chegou a um lugar que ele já conhece, mas que vai lhe trazer grandes desafios. Eu particularmente, eu gosto de desafio. Talvez a palavra que me define é coragem. Gosto de desafio, por isso que eu tô aqui. Ele foi treinador do esporte em 2022. Foi demitido durante a Série B daquele ano e volta agora para comandar a equipe novamente na busca pelo acesso. 4 anos separam a primeira passagem de Dalpozo pelo esporte da segunda. E 3 meses separam as 2 chances que ele teve de voltar a comandar a equipe. Em março deste ano, o treinador recusou o convite do clube. Quando eu recebi o convite, logo em seguida que o Roger saiu, eu estava muito desgastado, foram quase 2 anos de trabalho na Chapecoense e desgasta muito. Esse período que fiquei parado, consegui resolver meus problemas familiares, recarreguei as energias, estou com muita energia, com muita vontade e com a convicção que fiz a coisa certa. Nesse tempo em que esteve sem clube, desde que deixou a Chapecoense, o catarinense Dalpozo ficou em Florianópolis, onde tem residência fixa. Chegou ao Recife ontem, mas hoje já está voltando para lá, dessa vez acompanhado. No sábado, o esporte encara o Criciúma em Santa Catarina pela Série B. O Criciúma ele tem uma característica e um técnico que está há mais de 1 ano lá e tem uma maneira de jogar. Então nós temos que fazer algumas mudanças em cima também do adversário e o pouco tempo que eu tenho. Por isso que eu fiz questão de vir para cá, para hoje já dar o treino já foi muito bom. Amanhã a gente já faz uns ajustes e a gente vai muito forte para esse jogo fazendo esses ajustes. Tá querendo dar o pouso. Boa sorte para ele nessa estreia no comando do Leão, segunda passagem dele pelo Clube Rubro-Negro. Isso, boa sorte para ele e para toda a equipe, né? Agora bora falar de Copa do Mundo, Sabrina. Vamos embora, gente. Tem jogo hoje na tela da Globo, ao vivo. Não é qualquer jogo, não. Aliás, a Copa do Mundo não tem qualquer jogo, né? Hoje tem a Espanha e a Áustria, 4 horas da tarde. O talentosíssimo Yamal, aí na Espanha, comandando o time espanhol, muito forte, é favorito, até um dos favoritos a levar o título, realmente é a Espanha. Então, promessa de um jogo grande, bom para todo mundo. Então, se liga 4 horas da tarde, tá? Essa fase aqui, quem vencer, avança na competição, tá? E hoje também jogam Portugal e Croácia, e Suíça e Argélia. Programação completa aí para você ficar bem ligado. E olha, falando em Copa, a edição deste ano veio com algumas mudanças. Então, né, no futebol, Maricela, tem jogador que gosta de fazer uma cera. Sabe o que é? Só quem acompanha muito futebol... Esfriar o jogo? É o seguinte, por exemplo, o time está ganhando. Meu time está ganhando e eu quero ganhar tempo, fazer o jogo, né? Segurar aquele placar. Aí o cara começa a enrolar. De que maneira? Cai no chão, tá machucado, demora no atendimento, o goleiro demora a colocar a bola em jogo novamente, tá bom? Isso aí irrita demais o adversário. Na Copa do Mundo tem regra nova para cera, para atendimento de jogador em campo, tudo isso para deixar a bola rolar por mais tempo. É justo, né? Mais bacana para quem está assistindo também. E o Juan Torres preparou uma reportagem para explicar tudinho para a gente. Vamos conferir então. Existem 2 tipos de torcedores, aqueles que gostam e aqueles que odeiam a cera no futebol. E se o seu time está perdendo, você vai querer que a bola role e o jogo pare o mínimo possível. Portanto, nada de cera. Agora, se o seu time está ganhando, certamente você não vai se incomodar se a bola ficar parada o máximo que puder, para o tempo passar logo. Portanto, a cera é bem-vinda. Cera, para quem não sabe, é o ato de enrolar para ganhar uns segundinhos com o jogo parado quando o resultado está favorável. Pode ser chamada também de catimba ou simplesmente antijogo. Só que na Copa do Mundo a turma está determinada a exterminar a cera.
A Football International Association Board, que é a responsável pelas regras do esporte há quase um século e meio, anunciou medidas para tentar evitar esse tipo de situação. O motivo é que na última Copa as partidas tiveram uma média de 100 minutos. Destes, 42 eram sem a bola rolar, quase um tempo inteiro de jogo. E as regras novas consistem basicamente em contagem regressiva. Para cobrar o lateral, o atleta tem 5 segundos. Mesmo tempo para cobrar o tiro de meta. A contagem do tempo também está presente nas substituições. A partir do momento em que sobe a plaquinha, o jogador tem 10 segundos para deixar o campo. Jogador a menos nesse período. Mas vale destacar que tem uma exceção. Se o atleta... Os jogadores de linha que saírem de campo para receber atendimento agora precisam esperar 1 minuto para voltar, deixando a equipe desfalcada nesse período. Antes bastava o árbitro autorizar o retorno. A ideia é fazer com que o atleta pense 2 vezes antes de fingir uma lesão só para atrasar o jogo. Tudo isso para termos mais tempo de bola rolando. Ou seja, é bom já ir dando adeus à famosa cera, porque os dias dela aparentemente estão literalmente contados. Amei que também vamos ter isso no futebol brasileiro, porque eu não suporto cera, é muito chato, atrasa muito o jogo, deixa a bola rolar, gente. Pois é, não vou fazer cera não, tá? Vou encerrar o União de hoje, Sabrina. O União volta amanhã, você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora, vai lá no Globoplay, uma ótima tarde para você. Ótima tarde, amanhã a gente está por aqui. Beijo, tchau.